Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Premier League, o resumo da primeira rodada. Olha, o giro da rodada, que era aquela live que eu fazia, né, tipo depois que as rodadas acabavam, normalmente era segunda, com a faculdade eu tinha que fazer no domingo, mas era domingo muito tarde, né, depois que eu chegava da igreja, aí eu ficava com muito sono e o negócio ficava ruim, até porque no final da live eu já estava quase dormindo, né, mas de qualquer maneira, a gente tem que dar aqui a cobertura porque são tantos jogos acontecendo que eu não vou conseguir falar de todos. E é por isso que eu vou cobrir aqui as 4 principais ligas do futebol europeu. Eu não vou cobrir a Ligue 1, eu sei que o PSG joga lá, tem gente que vai querer saber mais. Talvez eu faça um vídeo separado para cobrir os destaques que acontecem na Eredivisie, do Campeonato Português, da Ligue 1, mas assim, é muita coisa para falar e aí fica complicado, né? Por isso que o giro da rodada era legal, porque era uma live, fazia tudo em sequência, ainda tinha a interação de vocês, mas eu vou ter que recorrer a isso porque não tá dando tempo de eu fazer essas lives, que eu adoro, mas as circunstâncias não estão ajudando. Mas, de qualquer maneira, a gente vai aqui trazer o máximo que puder desse conteúdo e eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu hype, se puder, para ajudar esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possíveis. E assim, a gente teve os 10 jogos da Premier League ali encerrados, e assim, o United abriu a rodada vencendo o Fulham por 1-0. É um resultado assim legal, acho que tem muitas coisas para ficar otimista do United. Eu acredito que o principal problema a ser resolvido é o sistema ofensivo, né? As pontas não estão ajudando tanto, né? Rashford muito apagado nessa partida inicial. O Amad Diallo até jogou bem, né? Mas assim, não tem muitas alternativas. Você tem o Antony, você tem o Garnacho. O Garnacho perde um gol no final, que é sacanagem, né? Mas a verdade é que assim, tem coisas para o torcedor ficar otimista, que é Kobe Mainoo, ótimo jogador, Casemiro jogando bem de novo. Se esses dois jogarem bem, tem uma excelente dupla de volantes. Mas Raul jogou muito futebol e a gente teve uma boa participação também da dupla de zaga, Harry Maguire e Lisandro Martins. A gente faz piada com o Maguire, mas ele jogou muito bem. E assim, né, o erro talvez do Ten Hag foi ter colocado o Bruno Fernandes de 9, depois colocou o Zirkzee. Para mim a bandeira vermelha é o Mount, que jogou muito mal, mas muito mal mesmo. Então assim, 1-0 para o United. Eu acredito que o jogo é positivo, tem mais coisas para ficar feliz do que triste. Acho que o nível de futebol apresentado é para gerar um pouco de otimismo, porque apresentou coisas melhores do que a gente estava acostumado a ver na temporada passada. Já o Fulham é aquela história, né? Perdeu o João Palhinha, perdeu jogadores importantes, vai ter que dar um jeito aí de dar a volta por cima. Tem nomes legais, né? Smith Rowe, Rodrigo Muniz, o Ayobi, o Traoré, mas assim, não é nada também de encantar ou brilhar os olhos, né? Então, vamos ver o que o Marco Silva vai conseguir fazer. 1-0 para o United. A gente teve Liverpool e Ipswich Town. Primeiro tempo foi complicado para o Liverpool. Ipswich Town, inclusive, teve as melhores chances no primeiro tempo, mas no segundo, bons ajustes do Arne Slot. E assim, o segundo tempo do Liverpool foi realmente impressionante. Arne Slot é um técnico inteligente, de bom ajuste, então é um cara que pode fazer mudanças de jogo como a gente viu nessa partida, né? Eu acredito que o grande problema a ser superado pelo Liverpool é a formatação do meio-campo, que assim, o termômetro do time nas últimas temporadas era o desempenho do meio-campo. Jogando bem, a gente via esse time dominando a partida. Jogando mal, era um problema e o Liverpool sempre estava com o perigo do time adversário explorar os buracos deixados no sistema de meio-campo. Eu acho assim, as peças são boas, né? Szoboszlai, McAllister e Gravenberch, mas não sei se eles têm a melhor dinâmica para jogarem juntos. Mas legal aí que o time tenha funcionado bem no 4-2-3-1 do Arne Slot. A gente viu ali o Mohamed Salah com uma boa atuação, o Diogo Jota também. A gente vê ali Robertson e Trent Alexander-Arnold, ao meu ver, não com tanta liberdade no momento para subir do jeito que querem, mas ainda assim o Arnold consegue jogar muito bem com bolas enfiadas. Gostei da atuação do Liverpool no segundo tempo. O primeiro tempo foi preocupante, mas o segundo é para lembrar a qualidade que o elenco tem. O Nottingham Forest empatou em 1-1 contra o Bournemouth, né? O Chris Wood marcou o primeiro gol para o Nottingham Forest, a equipe que ainda é treinada pelo Nuno Espírito Santo, mas no finalzinho da partida a gente teve o Bournemouth com o Semenyo conseguindo o gol de empate, então 1-1. A gente teve Brighton e Everton, 3-0 para o Brighton. A gente teve também uma coisa que há de se dizer, expulsão do Ashley Young, né? Tipo, o time do Everton, né? Que fez tantos investimentos nos últimos anos. Olha o elenco titular que está treinando o Sandage. Tudo bem que o Sandage pode ter sua responsabilidade nisso. O Pickford é o goleiro, o quarteto de zaga é o Mykolenko e o Ashley Young nas laterais.
Michael Keane e Tarkowski. Eu não entendo o fato do Connor Code ter sido preterido pelo Keane. O Keane já não está no auge há muito tempo. A dupla de volantes é o Iroeg Bunan, né, que já que o Amadou Naná foi para Aston Villa, e o Idrissa Gana Gueye. Aí o trio ali mais de ponta barra meio atacante, né? Jack Harrison, o Doucouré é o 10 do time e o Dwight McNeil é o outro ponta, né? E o Calvert-Lewin é o centroavante e se engana quem acha que fica melhor no banco, né? Tem quem entrou no jogo, o Beto, o Holgate e o Ndiaye, né? Vai lembrar também que o Godfrey foi vendido para o Keane continuar, né? E assim, tem o Nel Maupay no banco, né? Harrison Armstrong, Jasper Lindstrom. É um time muito feio esse time do Everton. Eu acredito até que é candidato na luta contra o rebaixamento, né? Enquanto isso, a gente viu esse time do Brighton com o Fabian Husler, que jogou muito bem, uma bela atuação. O Welbeck jogou talvez uma das melhores partidas dele em Premier League há muito tempo, um gol e uma assistência. Mas, de qualquer maneira, atuação bem forte do Brighton, vencendo por 3-0 a equipe do Everton. Everton em maus lençóis. A grande vitória, talvez, foi para o Newcastle, porque tiveram um expulso, né, a expulsão do Fabian Schär, e mesmo assim o Joelinton marcou o gol que deu a vitória para o Newcastle aguentar a pressão no segundo tempo, né? O Southampton bem que tentou, 15 finalizações a 0 no segundo tempo, mas não deu. Vitória do Newcastle, o time do Eddie Howe conseguindo com uma vitória bem heróica aí na primeira rodada, que obviamente é bom dar aquele pontapé inicial como uma vitória. A gente teve Arsenal e Wolverhampton, vitória de 2-0 para a equipe do Arteta. Não foi um jogo de tanto domínio, teve alguns momentos que o Arsenal acabou vendo o Wolverhampton crescer um pouquinho na partida, criar algumas chances perigosas, mas há uma disparidade de elenco e o trabalho do Arteta mais consolidado. De interessante, o Partey fazendo dupla com o Declan Rice, o Odegaard um pouco mais avançado. Achei legal essa formatação de meio campo. E assim, o trio de ataque, né? O Havertz vai ser a opção de 9 titular, não vai ser o Gabriel Jesus. A venda do Nketiah não muda nada essa situação para o Gabriel Jesus. É assim, ótima atuação para o Saka e para o Havertz, cada um com um gol e uma assistência, um ajudando o outro, né? A gente teve Aston Villa e West Ham, a estreia do Julian Lopetegui, mas a vitória fica para a equipe do Unai Emery. Mas bom jogo, grandes chances criadas pelos dois lados. Bem curioso para ver como essa temporada se desenha para cada uma dessas equipes, né? A gente vê o West Ham alinhado num 4-1-4-1, que é um pouco curioso. Eu não gosto da ideia do James Ward-Prowse no banco. Para mim não entra, para mim ele tem que ser titular, mas é a decisão que o Lopetegui tomou. O Ward-Prowse para mim tem muita criatividade para ficar no banco, né? E assim, vai ser questão de tempo até o Füllkrug ser o titular. E assim, vitória do Aston Villa, que venceu com o gol do Onana, o primeiro, né, o André Onana. O Paquetá empatou de pênalti, o John Duran acabou fazendo o gol da vitória. O John Duran que foi alvo do Chelsea e até mesmo do próprio West Ham nessa janela de transferências. Vamos ver se sai ou não. A tendência, acho que depois dessa atuação é que não. Para mim, a surpresa da rodada foi a vitória do Brentford para cima do Crystal Palace. A equipe do Thomas Frank teve uma atuação muito boa e venceu o time do Glasner por 2-1, né? Tipo, o time do Crystal Palace que eu tô com mais curiosidade para ver nessa temporada, desde o início treinado pelo Glasner, perdeu obviamente o Olise, é uma perda muito dolorida, mas ainda assim o cara fez um trabalho magistral naquele fim de campeonato inglês. E vamos ver aí se ele consegue manter o alto nível. Perder o melhor atacante é ruim, mas não acho que é o fim do mundo para um técnico de qualidade como é o caso do Glasner. Então 2-1 para o Brentford e olha que sem o Ivan Toney, que ao que tudo indica está a caminho do campeonato saudita. A gente teve o Manchester City ganhando do Chelsea por 2-0, gols marcados pelo Haaland e pelo Kovacic, né? O gol do Kovacic poderia ter sido evitado, talvez se o Colwill tivesse sido um pouquinho mais agressivo no bote ali, e é claro, se o Sanches não fosse um mão de alface, né? O Haaland tem todo o mérito do gol, venceu os zagueiros ali naquele duelo na área e conseguiu marcar aí o gol que deu a vitória, que deu já a abertura de placar. O Chelsea, para mim, teve um pênalti claríssimo sonegado, que é a bola que bate lá no braço do Kovacic. Para mim, não existe um mundo que aquilo não é pênalti. Caguei para essa regra da Premier League, uma regra idiota. O futebol não pode ser diferente um lado do outro. A Premier League não é a NBA, que dita regras diferentes pro basquete em relação à FIBA ali, né? Tipo, a Premier League não pode fazer um negócio desse. É patético, é para proteger a incompetência dos árbitros, ainda mais colocar essa imbecilidade de interferência mínima. Erro claro e manifesto tem que ser revisto. Para mim, um pênalti claro que mudaria o rumo da partida, porque ao invés de ficar 1-0, que depois viraria 2, o próprio Kovacic que faz o pênalti, que vai lá e marca o gol, poderia ser 1-1. Então, é uma situação bem complicada, que já foi bem polêmica logo no início do campeonato. Para mim, não faz sentido essa regra que eles criaram. Mas
Para o Chelsea, apesar da derrota, pontos positivos. Romeu Lavia joga muito futebol. Eu acho que ter o Lavia, o Cucu e o Fofana é importante porque foram atletas que tiveram baixíssima disponibilidade na última temporada. O Fofana nem jogou. O Lavia jogou acho que apenas 45 minutos e já teve mais tempo nesse jogo contra o City do que em toda a temporada passada. Foi um negócio bem assustador. E assim, ainda tem muitos ajustes a fazer no ataque, mas o Chelsea, ao meu ver, precisa de duas peças primordialmente. Um goleiro e um centroavante. O goleiro pode ser o Jorgensen, mas principalmente o centroavante, porque um dos grandes motivos do Chelsea não ter marcado gols foi toda a falta de velocidade na tomada de decisão do Nicolas Jackson. Ele se comporta com muitas coisas dentro de campo, menos no centroavante. E assim, encerrando a rodada, a gente teve hoje, né, o Tottenham contra o Leicester, jogo que ficou empatado em 1-1, né, o primeiro tempo todo do Tottenham, mas o segundo tempo melhor do Leicester. Eu acho que a questão é, o Ange Postecoglou, ele monta um time tão agressivo que às vezes, né, ele acaba ficando sem gás no segundo tempo, e é o que acontece. Eu gosto que pelo fato agora que a gente está vendo um time que tem um trio de ataque muito legal, Brennan Johnson, Dominic Solanke e o Heung-min Son, e tem Maddison e Bentancur no meio campo, então o time tá legal, né, assim, em termos de talento, eu acho que tem uma base bem interessante aí para o Ange Postecoglou trabalhar, mas ainda tem coisas a serem consertadas. De qualquer jeito, a defesa e a linha alta, ela tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. A gente viu como que a equipe do Postecoglou sofreu no cobertor curto. De qualquer jeito, 1-1 é um resultado aí que a gente tem nesta partida da primeira rodada para o Tottenham. E assim, a classificação do campeonato inglês tem o Brighton, assim, vamos citar logo assim, a ordem que eu estou citando aqui é a liderança do campeonato, que aí tem a questão do saldo de gols, mas a gente teve 8 times vencedores: Brighton, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Brentford, Manchester United e Newcastle. A gente teve times que empataram, né? Bournemouth, Leicester, Nottingham Forest e Tottenham. E os times que perderam: Crystal Palace, West Ham, Fulham, Southampton, Chelsea, Wolverhampton, Ipswich Town e Everton. As próximas partidas, né, só para deixar aqui anotado, né, para quem tem curiosidade, dia 24 a gente tem Brighton e Manchester United, Ipswich Town e Manchester City, Tottenham e Everton, Crystal Palace e West Ham, Fulham e Leicester, Southampton e Nottingham Forest, Aston Villa e Arsenal, sim, já é o jogo de próxima rodada, Wolverhampton e Chelsea, Bournemouth e Newcastle, Liverpool e Brentford. Então, a ver o que acontece até lá. Bons jogos que a gente tem pela frente. Lembrando também que no meio de semana já tem times jogando a Conference League, não sei se a Europa League já, mas o calendário agora começa a ficar bem cheio, intercalando competições continentais também com as competições nacionais, e ainda vai ter o começo nas Copas, como acontece a Copa da Liga Inglesa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.